Bom, pessoal, este vídeo é uma sequência do vídeo anterior, só que agora nós vamos utilizar o software Tinkercad, né? Eu estou aqui no Google, basta eu digitar aqui Tinkercad que eu já vou acessar aqui a página para fazer o login, né, ou o cadastro, se é a primeira vez que vocês estão acessando. Então é o primeiro link aqui mesmo, eu já disponibilizei esse link correto, mas se você digitar Tinkercad no Google também, você vai chegar nele. E aí eu vou para essa área que é a área de login. Se você ainda não tem esse login, você vem aqui e inscreva-se agora e pode inclusive fazer o login com sua conta Google. É a forma mais fácil de estar efetuando esse login, esse cadastro, quer dizer. Como eu já tenho esse cadastro, eu vou fazer o login direto, né? Eu vou clicar aqui em entrar e já vou entrar com o Google, né? Com a minha conta Google, que eu já estou logado aqui nessa máquina. Aí, ele vai atualizar a página e abrir a área de trabalho aqui do software. Aqui eu posso criar, por exemplo, projetos tridimensionais ou posso, no caso nosso, montar alguns circuitos. Aqui eu não tenho nenhum objeto 3D, mas eu tenho diversos circuitos aqui. Quando vocês forem trabalhar durante a disciplina de laboratório de eletrônica, vocês vão desenvolver vários circuitos. Então pode ser que fique difícil de vocês acessarem aqui qual circuito que vocês desejam naquele momento. Então eu aconselho sempre, quando vocês forem desenvolver qualquer atividade de simulação utilizando o Tinkercad, que já iniciem criando uma pasta específica para aquele circuito. Por exemplo, eu vou criar um projeto, que é aqui embaixo, né? Aqui é a área principal, cliquei em circuitos e desci aqui embaixo, já tem diversos projetos criados e cliquei aqui em criar projeto. Ele criou esse projeto 16. Clico sobre ele e ele coloca aqui o que tem dentro dele, ainda não tem nada. Nós vamos criar agora. Eu vou mudar o nome dele, basta eu vir aqui nessa engrenagem, clicar em propriedades. Então, projeto 16, eu vou colocar aqui pasta de teste. Aí, no caso de vocês, para cada laboratório, vocês podem criar uma pasta diferente. Né? Por exemplo, laboratório, roteiro 1. Alguma coisa desse tipo para vocês organizarem o seu espaço de trabalho. Beleza. Aqui dentro eu posso criar diversos projetos. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, a opção de criar algum circuito. Eu vou criar esse circuito para a gente estar desenvolvendo aquele mesmo circuito que foi desenvolvido lá no Multisim. Então eu vou criar ele aqui, ó, criar circuito. Aí ele já vai entrar lá na área de desenvolvimento desse circuito. Existem diversos elementos aqui. O Tinkercad ele permite uma montagem em visão de protoboard, então é uma forma de vocês estarem desenvolvendo esse tipo de habilidade, que seria a montagem física dos componentes. É claro que não é a mesma coisa, mas a ideia aqui é tornar a experiência mais próxima possível. Existem diversos elementos aqui, Arduino, servomotores, enfim. Nós vamos utilizar aqui alguns recursos de eletrônica analógica para essa disciplina. E vamos montá-lo aqui em visão de protoboard. Então, o primeiro passo é adicionar os elementos que eu quero para a minha simulação. Aqui, como eu estou fazendo a montagem em visão de protoboard, nada mais justo de eu iniciar essa montagem inserindo esse protoboard. Todos os elementos disponíveis para montagem estão aqui nessa barra do lado direito. E eu posso, inclusive, fazer a pesquisa desses elementos. Então, eu clico aqui nessa barra de pesquisa e coloco protoboard. Aqui no Tinkercad ela é chamada de placa de ensaio. Existem diversos tamanhos de placa de ensaio. Eu vou utilizar essa primeira, que é a placa pequena. Cliquei com o botão esquerdo do mouse e cliquei de novo aqui na área de trabalho. Então, ele já está inserido aqui. Eu vou trabalhar com uma fonte de tensão alternada. Então, eu venho aqui e coloco aqui função, porque a fonte alternada que eu tenho disponível no Tinkercad é um gerador de função. Então, eu vou colocar ele aqui em cima. Outros elementos que eu tenho lá naquele circuito são os LEDs. Aqui deu uma travada, mas isso é comum aqui no
quando a gente está trabalhando com simulação online. LED, vou colocar ele aqui em um lugar qualquer. Eu preciso de um resistor. Vou clicar aqui, ó, colocar ele aqui em um lugar qualquer também. E vou colocar agora um osciloscópio para a gente medir essa forma de onda. Que é o que de fato a gente faria na prática num circuito desse tipo. Então eu vou colocar aqui o osciloscópio. Beleza. O que eu faço agora? Agora eu faço a conexão entre os elementos. É comum a gente utilizar, por exemplo, a protoboard, essas duas linhas aqui das extremidades para a alimentação. Por quê? Quando eu coloco aqui uma tensão, por exemplo, positiva nesse ponto, em todos esses pontos aqui em linha vão ter essa mesma tensão. Então eu posso colocar o positivo aqui, o negativo aqui, então fica mais fácil de puxar essas tensões para todo o circuito. Então o primeiro passo que eu vou fazer é esse. Então eu vou colocar aqui o positivo neste ponto e o negativo neste ponto. Posso, inclusive, mudar a cor dos fios. Eu clico sobre o fio e aqui em cima eu seleciono a cor que eu quero. Vou colocar aqui vermelho e preto, para facilitar aí, a identificação do meu circuito. O diodo emissor de luz, ele tem lado, como a gente viu. Ele tem um lado de anodo, um lado de cátodo, um lado que ele é polarizado diretamente e outro que ele consegue barrar dependendo aí da fonte de alimentação. Eu vou rotacionar esse LED para ficar mais fácil de conectar os elementos. Aqui, se você passar o mouse sobre os terminais do LED, ele já mostra qual que é o anodo e qual que é o cátodo. Então, o lado do anodo é o lado que fica, por exemplo, conectado no positivo de alguma fonte. Então, eu vou rotacionar esse LED para esse lado ficar mais próximo aqui desse meu positivo. Claro que é uma onda alternada, então isso não vai fazer tanta diferença nesse circuito. Mas, por padrão, eu vou utilizar isso. Cliquei no elemento e aqui em cima, essa primeira opção, ela permite rotacionar esse elemento. Então, eu rotacionei ele e vou colocar ele aqui embaixo. Tá? E vou conectar nesse ponto, aqui nesses terminais centrais da protoboard, as conexões são feitas na vertical. Então, este ponto está conectado em todos estes aqui de coluna. Então, se eu ligar daqui para cá ou daqui para cá, eu estou fazendo a mesma coisa. Então, eu vou fazer essa ligação de forma mais organizada e ligar esse ponto final aqui, ó, que está conectado aqui no terminal de anodo do LED. Vou mudar a cor dele também para vermelho. Beleza. O outro terminal do meu LED ele está ligado no resistor. E do resistor está ligado na referencial de terra ou no GND. Então, eu já vou pegar esse ponto, esse resistor aqui, ó, e conectar ele aqui. Ó. Que aí, este terminal do resistor está conectado no terminal cátodo do LED e o outro já está conectado direto aqui no GND. Tá? Então, o meu circuito em si ele já está montado. O que eu posso fazer agora? Inserir o meu elemento de medição, que no caso é meu osciloscópio, vou colocar ele aqui, e a partir dele eu posso conectar os terminais dele, que é os terminais que são os probes do osciloscópio, que seriam as ponteiras lá na prática, e conectar aqui em paralelo com o LED. Esse aqui, ó, eu vou colocar no início do resistor, e este outro aqui no final. Só que o final do resistor não está ligado aqui nesse GND, então eu vou colocar ele direto aqui. Ó. Pronto, a minha ligação está feita. Vou só alterar essa cor aqui para preto. Beleza. Agora eu tenho que ajustar os parâmetros. Por exemplo, da fonte. Aqui eu vou colocar a mesma frequência que eu utilizei no circuito anterior, que é 1 Hz, amplitude de 5, e deslocamento CC eu vou colocar 0 volts. Eu não quero que ela seja uma forma de onda deslocada. E a função, como é um gerador de função, ele tem a opção de colocar formas de ondas quadradas, senoidais ou triangulares. Eu vou colocar aqui senoidal. Beleza, a minha fonte já está configurada. Agora eu vou modificar o meu resistor, porque por padrão ele coloca aqui uma resistência de 1 kΩ. Eu vou colocar aqui 220, que é a resistência que eu utilizei no outro circuito. Aqui eu tenho a escala,
eu posso colocar essa resistência. Tem pico, nano, micro, K, mega. Eu vou colocar aqui em ohms, que eu utilizei lá 220 ohms. Notem que até o código de cores aqui ele altera. Então é bem próximo mesmo do que vocês teriam lá na prática. Agora já está pronto para simular. Aqui eu não tenho que fazer mais nenhum ajuste. Eu já inseri aqui o meu elemento de medição, então eu posso fazer a simulação disso daqui. O Tinkercad ele consegue fazer as simulações, só que ele é um pouco mais limitado para mostrar essas formas de onda. Tem uma certa dificuldade de fazer isso. Então, por isso a gente está utilizando o Multisim, porque o Multisim ele vai ser ideal para a gente analisar o funcionamento do circuito. Aqui no Tinkercad a gente vai preocupar mais só nessa parte de montagem dos componentes, porque isso é importante também para o desenvolvimento de habilidades na área eletrônica. Este osciloscópio aqui, o máximo que ele consegue permitir para nós é modificar aqui o tempo da divisão. Por exemplo, eu posso colocar aqui 1000 milissegundos. Notem que ele vai tentar modificar aqui, mas ele tem dificuldade. Olha para você ver. Ele começa a bugar, né, vamos dizer assim, né, a forma de onda. Então ele não é tão bom, né, para esse tipo de análise, mas ele é excelente para permitir a gente montar de fato esse circuito aqui nessa visão de protoboard, que seria a visão física dos componentes. Tá? Então eu vou parar a simulação e vou mostrar para vocês como que vocês compartilhariam este documento comigo. Eu vou clicar aqui ó, nessa imagem Tinkercad aqui em cima, né, no canto superior esquerdo. Cliquei, ele vai voltar lá para aquela área de trabalho. O Tinkercad aqui, é só um detalhe, ele já salva automaticamente as alterações, então não precisa ficar salvando como no Multisim. Pode ser que você perca o seu circuito aqui, mas a sua pasta que você criou, ela sempre vai estar aqui. Então eu procuro aqui a minha pasta e aquele circuito vai estar aqui dentro. Ele não é um projeto completo, mas ele é um circuito. Então para ele aparecer, clica aqui em circuito. Ele vai estar aqui. Como que eu faço para compartilhar isso? O primeiro passo é clicar nessa engrenagem do circuito que você quer compartilhar. Então, eu clico nessa engrenagem e vou aqui em propriedades. Eu posso, inclusive, modificar o nome. Geralmente jogo um nome aleatório aqui, mas eu vou colocar aqui, sei lá, circuito teste. É o mesmo nome que eu coloquei lá no outro circuito. E para compartilhar, o primeiro passo, além desse nome que você pode modificar, é modificar a privacidade. Lá no Multisim, só é possível criar, na versão gratuita, circuitos públicos. Então, isso lá no Multisim vocês não precisam ter cuidado. Só que aqui no Tinkercad, o circuito que é criado, ele cria, por padrão, um circuito privado, que aí só você que desenvolveu que tem acesso a ele. Mas, para você compartilhar comigo, por exemplo, você tem que alterar essa privacidade. Então, você vem aqui, ó, né, onde está a privacidade e muda de privado para público. Então, é isso que você precisa fazer. Mudar o nome e mudar a privacidade para público. Aí vem aqui em salvar alterações. Salvou essa alteração, basta clicar sobre o seu circuito, e aí eu já vou ter aqui o link para compartilhar isso daqui. Então, esse link aqui você pode copiar ele, né? Eu só cliquei, ele já selecionou tudo, copia ele e compartilha comigo. Que aí, por exemplo, vou acessar aqui pelo Mozilla esse circuito. Então, eu venho aqui, copiei lá, né? Colei aqui. No eu colar aqui, que é o link que eu vou estar recebendo, eu já tenho informação de quem que fez e posso, inclusive, fazer simulação em cima desse projeto de vocês para verificar se vocês fizeram a montagem correta. Aqui nesse caso, como eu não estava logado no Mozilla na minha conta, eu tenho aqui a opção apenas de simular. Mas se eu tivesse logado na minha conta do Tinkercad, eu poderia entrar dentro aqui do projeto de vocês e, inclusive, fazer modificações, alguns testes, enfim, para fazer uma análise um pouco mais criteriosa da montagem de vocês. Então, pessoal, para essa semana é apenas isso.
né? É essa ambientação aos softwares que nós vamos utilizar ao longo do semestre. Qualquer dúvida, estou à disposição.